nossa campanha de combate à dengue, a gente te conta que a Secretaria de Saúde do Rio decidiu manter o decreto de epidemia de dengue no estado. É que, apesar das projeções indicarem uma tendência de queda, o número de casos prováveis por lá ainda é considerado alto pelos técnicos que monitoram a situação da doença em todos os 92 municípios. Quem vem contar pra gente o levantamento sobre isso, esse cenário, mas principalmente esse momento, então, de monitoramento, porque apesar de cair, pode sempre aumentar, ainda mais com essas previsões de chuvas muito constantes, né, Kleber? Vem contar pra gente, então, todas as informações. Kleber Rodrigues, bom dia pra você. Muito bom dia, Muriel. Estava escutando você falar sobre a previsão do Rio, né? A gente agradece muito esse solzinho que está aparecendo agora. Tá fazendo um calor arrumado, não vou mentir para vocês que estou um pouquinho arrependido de ter trazido esse terno aqui. 27 graus agora, a sensação que eu estou sentindo aqui é até de 32, 35, mas a gente agradece um pouquinho mais em função dessa chuva, desse sol que veio para amenizar as consequências da chuva. Por outro lado, isso gera um problema também, porque choveu bastante, agora a chuva começa, o sol começa a voltar, né, e depois vem chuva de novo, fica nessa troca entre sol e chuva, e isso acaba aumentando a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Essa é uma grande preocupação, exatamente por isso o governo do estado manteve o decreto de epidemia de dengue no território fluminense para as 92 cidades do estado do Rio de Janeiro, alegando o seguinte: embora as projeções mostrem uma queda nos números, nós ainda temos um cenário muito preocupante. 71 mil casos confirmados da doença em todo o estado, com 71 mortes, ou seja, os números ainda são altos. E aí, por que o estado está dizendo isso, está se pronunciando a respeito desse assunto? Porque ontem a capital fluminense, portanto a Prefeitura do Rio de Janeiro, decidiu extinguir, né, o estado de epidemia de dengue, dizendo que os números baixaram consideravelmente em relação às internações. Nós tivemos durante a epidemia aqui na capital 82 mil casos confirmados da doença, com 7 mortes. Inclusive, o secretário de Saúde, Daniel Sorans, conversou com a CNN ontem ao longo da programação, dizendo que mesmo que esse decreto tenha caído ontem, né, em função dos números, a preocupação nunca cai, muito pelo contrário. É necessário seguir fazendo aqueles 10 minutinhos por semana, até porque outros números também mostram para a gente que o cenário é preocupante. Ontem mesmo aqui na programação da CNN eu trouxe uma informação da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, que aponta que as Américas podem ter o pior surto da doença da história. Em 3 meses foram 3,5 milhões de casos com 1.000 óbitos. E aí os países com preocupação são Brasil, Argentina e Paraguai. E metade da população mundial está vivendo em área de risco para contrair a dengue, segundo o estudo da OPAS. Ou seja, perdemos aqui o status de epidemia de dengue na capital, mas no estado a situação continua preocupante e todo mundo, Muriel, reforçando, tem que ficar em alerta contra a dengue. Eu volto contigo. Com certeza, o alerta não acaba, não é? A gente vai seguir de olho por aqui. Obrigada, viu, Kleber, pelas informações. Força aí nesse calorão aí do Rio de Janeiro, com esse sol bonito e esse mar que tá dando vontade de entrar aí. Se eu vendo a imagem fiquei com vontade, imagina você que tá de forma presencial por aí. Bom trabalho, Kleber.